A igreja do século 21 tem caminhado em lateralidade com a palavra de Deus. São paralelas, elas não estão se juntando. Pelo contrário, estão cada vez... A linha que a igreja segue está se afastando cada vez mais dos trilhos da palavra de Deus. Há uma influência muito forte do mundo naquilo que a gente concebe como igreja hoje. Na verdade, se eu for me reportar ao pensamento de Charles Spurgeon, há 120 anos, ele dizia que o problema da igreja era a influência do mundo na igreja. Isto há 120 anos, não tinha internet, não tinha rádio, não tinha televisão, não tinha web, não tinha nada. Hoje, portanto, quando você tem o mundo na palma da sua mão, através de um smartphone, evidentemente a situação se complexificou. É uma luta inglória, e aí nós temos que rever como é que a gente está se comportando na vida. Como é que nós estamos vivendo a vida. Esta é a minha leitura, é a minha conclusão. Eu não consigo entender que do jeito que nós estamos vivendo, Cristo nos leve com Ele, quando em Efésios, no capítulo 5, está escrito que Ele vai voltar para buscar uma igreja pura, santa, imaculada, sem mancha, sem nódoa, sem ruga. Qual é a qualidade da sua vida espiritual? Nos tempos que nós estamos vivendo. Você está consumido pelo seu trabalho, porque você precisa manter a vida. Mas manter a vida é uma coisa, e ser consumido pelo sistema é outra coisa. Você tem uma série de opções, de atrativos e de entretenimentos para, digamos, aliviar a pressão da semana cheia de trabalhos. Aí eu pergunto para você, quanto tempo você separa do seu dia para estar a sós com Deus? Essa é a questão que nós precisamos resolver. Este é o desafio que está diante de nós. Ser evangélico, ser membro de uma igreja evangélica, não representa absolutamente nada. Mas a nossa vida precisa ter um fundamento concreto em Cristo. Nós conhecemos a palavra do apóstolo Paulo, segunda de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, 17. Se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. A versão da nova Bíblia Viva descreve assim esse enunciado de Paulo. Se alguém está em Cristo, agora se torna uma pessoa totalmente nova por dentro. A questão é esse dentro. A gente foi se acostumando com uma transformação evangélica meio cosmética. Algumas coisinhas a gente não faz, deixa de fazer, e fica também muito no discurso. O discurso não bate com a ação.
E a gente foi sendo ensinado a desenvolver uma mentalidade crítica de encontrar o erro no outro, o pecado no outro, o problema no outro. E neste caldo, a igreja foi se fragilizando, vulnerabilizando, se depauperando. E a essência de Cristo não está aparecendo. Qual foi a última vez que você orou por alguém e ministrou cura sobre a vida dessa pessoa? Qual foi a última vez que você orou por alguém que estava oprimido e você expulsou toda aquela carga infernal da vida daquela pessoa? Quando que você ora em línguas, no Espírito Santo? Começa a verificar, você vai percebendo que isto não está aparecendo mais. Por quê? Porque o Evangelho se tornou estético. A preocupação, ela é visual. Tudo bem, cada um tem o seu esquema, mas, de repente, hoje existe uma certa tendência. Eu tenho que pintar minha igreja de preto, tenho que colocar luzes, não sei o quê. Não, isso aí não tem nada a ver com Deus, isso é coisa dos homens. As músicas que estão sendo cantadas hoje, elas são de caráter nitidamente antropocêntrico. Está tudo voltado para o que eu estou precisando. E, na verdade, se nós atentarmos para a palavra que Jesus declara, Mateus 6,33, buscai o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, todas estas coisas vos serão acrescentadas. Neste capítulo, que é o capítulo 6 de Mateus, a partir do verso 24, Jesus está fazendo uma distinção entre servir a Deus e servir ao dinheiro. Então, quando Jesus está falando de estas coisas são as coisas materiais, patrimoniais, que vão proporcionar bem-estar existencial e social para todos nós. Ele está dizendo que se eu busco o reino de Deus em primeiro lugar, eu não preciso ficar preocupado com essas coisas, porque eu vou tê-las. Mas a gente está fazendo o contrário. E a aprovação de Deus não está nas coisas que a gente conquista. Jesus diz que a importância da vida de alguém não consiste nos bens que ele tem. A questão fundamental é: Jesus nos chamou para cooperarmos com Ele na obra de Deus. Então tem que ser pastor? Não, você não tem que ser pastor. Pedro diz que nós somos raça eleita, nação santa, povo escolhido, sacerdócio real. Então deixa eu te mostrar para você para o que é que Deus te chamou. Abra em Apocalipse capítulo 1. O que eu faço? Eu pego esse? Apocalipse 1, versículo 6. O que está escrito aí na sua Bíblia? Ele nos constituiu para o quê? Reis e sacerdotes. Para Deus. Quando Jesus
derrama na cruz o seu sangue. O objetivo é nos salvar para sermos reis e sacerdotes aqui na terra. O que faz um rei? Um rei governa, um rei administra. O que faz o sacerdote? Intercede em nome de Deus, representa o plano e o propósito de Deus. Se você não tem vivido assim, você continua sendo apenas um evangélico. Você continua sendo apenas um crente. E você vai viver ao sabor das circunstâncias e conforme as circunstâncias, pedindo e não recebendo, porque você não entendeu que quando você assume o papel de rei, você tem autoridade. E quando você assume o papel de sacerdote, você tem autoridade. A autoridade de rei e de sacerdote, portanto, elas estão consolidadas pelo chamado, quando eu respondo ao chamado. Eu governo a minha existência a partir do céu. Eu dou ordens aos demônios a partir dos céus. Eu ordeno que alguém receba saúde, ou seja curado, a partir dos céus. Portanto, eu preciso ter a revelação. Não é oração a esmo. Não é pedir por pedir. Não é assim que Deus trata conosco. Eu não trato. É só nós considerarmos. Qual é a proposta de Deus? Que sejamos filhos dele, parecidos com Jesus. Se somos filhos e ele é pai, isto pressupõe relacionamento, convivência, conversa, entendimento, compreensão, correção, disciplina, repreensão, palmadas, varadas. Pelo menos eu não trato a minha filha a esmo. Nós sentamos, conversamos, ela me pede coisas e eu digo para ela, isso aqui não é legal. Ou vocês acham que a nossa relação com Deus não vai ser a mesma? Porque na verdade o que nós reproduzimos muito mal é o que Deus faz, porque Ele é Pai. Então nesta manhã eu quero dizer para você o seguinte: nós precisamos corrigir uma coisa na qual nós temos falhado homericamente, flagrantemente. Quando a Bíblia diz que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, quando a gente olha isso, eu penso que a primeira conclusão de raciocínio que nos vem à mente é a aparência, o formato, a compleição física, que é diferente dos animais. Esta evidentemente é a coisa mais... Não, eu sou a imagem e semelhança de Deus. Mas o que realmente me coloca na semelhança de Deus é a capacidade de pensar. É isso que me torna semelhante a Deus. Até porque a semelhança com Deus, na sua essência, ela se perdeu em Adão. O livro de Gênesis, capítulo 5, versículo 3, diz que, a partir dali, o homem é criado à semelhança e à imagem de Adão. Então nós somos, hoje, uma cópia borrada daquilo que seria a imagem e semelhança de Deus. E Jesus, quando vai à cruz, no meu lugar e no seu lugar, tem por objetivo restaurar o que se perdeu. Então, a salvação, ela tem que acontecer agora, no tempo presente. Eu tenho que ser salvo de mim mesmo, em primeiro lugar,
Porque a minha natureza adâmica, que é a natureza do pecado, ela vai me conduzir para onde Deus não está. Então, se o ponto fundamental, o ponto essencial é o pensamento, então eu quero começar com um enunciado de Einstein, que eu quero que você veja. Olha o que está escrito aqui. Tudo é energia. Isso é tudo que há. Sintonize a frequência que você deseja e, inevitavelmente, essa é a realidade que você terá. Não tem como ser diferente. Aí ele acrescenta, isso não é filosofia, é ciência. Em outras palavras, você é o que você pensa. Você faz o que você pensa. E você estabelece a sua vida conforme o que você pensa. Abra aqui em Jó, capítulo 3, verso 24. Veja como é uma questão de energia. Quando eu penso, eu estou gerando algo, eu estou produzindo algo. O que é que está escrito? Jó, capítulo 3, verso 24. Alguém achou? Não. Jó 3, 25. O que eu tinha medo, aquilo que eu tinha medo, foi o que me aconteceu. Aquilo que eu não queria que me acontecesse, aconteceu. Por quê? Porque ele está pensando negativamente. Isto quer significar que, a partir do meu pensamento, eu vou determinar a minha colheita. O pensamento é uma semeadura. Charles Swindoll escreve no seu livro Acima da Mediocridade, ele apresenta esta linha. Plante um pensamento. Você vai colher um ato. Plante um ato. Você vai colher um hábito. Plante um hábito. Você vai colher o seu caráter. Plante o seu caráter, você vai colher o seu destino. Aí, por que Paulo nos ensina? Abra aí, Filipenses capítulo 4, versículo 8. Tudo o que é bom é para pensar. Tudo que é louvor, que é justiça, que é honesto, que é de boa fama, que é virtude. Nisto pensai. Eu tenho que construir pensamentos bons, positivos. Não confunda isso com a ciência do pensamento positivo. Não é isso. Eu estou me atendo exclusivamente aos ensinamentos da palavra. São muito claros. Então eu queria que você refletisse profundamente sobre isso. Por quê? O sistema, 2 de Paulo aos Coríntios capítulo 4, verso 4, o apóstolo diz assim, porque Deus cegou o entendimento, porque o príncipe deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não creiam. Então notem, príncipe deste século, há um governo contrário a Deus, há um sistema no qual a igreja está inserida, e se a igreja não se conectar com Deus, e quando eu falo igreja,
não é a organização, é você. Igreja são pessoas. Igreja são pessoas, igreja é você. A palavra igreja, do grego, eclésia, vem de ekalel, que significa ser chamado para fora do mundo para oferecer-se a Deus. Então vamos raciocinar biblicamente. Primeira coisa, vamos lá, Romanos 12. Se o pensamento é uma semente, eu tenho que plantar boas sementes aqui dentro. A sua mente é o campo de batalha. É dentro da sua mente que o pecado vai se manifestar. A tentação, como está declarado, descrito lá em Tiago 2 e 3, ela não vem de fora, ela vem de dentro. A tentação está dentro. O que o diabo faz é que ele apenas suscita em você o desejo. Se eu não tenho a presença de Deus em mim, eu não consigo vencer. Porque a minha natureza terrena é contrária a Deus. Romanos 12, verso 1. Se eu sou chamado para fora do mundo, para estar no centro da vontade de Deus, Paulo apresenta a receita. Versículo 1. Rogo-vos, pois, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos, de que maneira? Sacrifício. Vivo. Sacrifício vivo. A palavra sacrifício vem de holocausto. Holocausto era o que era totalmente consumido pelo fogo. Sacrifício vivo. Eu tenho que pegar a minha existência e colocar na mão de Deus. Aí a pergunta que eu faço para você: você está disposto a fazer isso? A gente não faz isso. A gente ainda não entendeu. Em Mateus 22, 37, quando o escriba da lei pergunta para o Senhor Jesus qual é o grande mandamento, Jesus responde para ele: o grande primeiro mandamento é este: amarás ao Senhor teu Deus. De que maneira? Todo o coração, toda a alma, todo entendimento. Vocês notaram que Jesus não falou assim: você vai amar a Deus de coração, você vai amar a Deus de alma. Não, é todo o coração, toda a alma, todo o pensamento. A gente não está acostumado com os absolutos. Isto impõe um desafio absurdo para a nossa pequenez. É para amar a Deus com todo o coração, toda a alma, todo o entendimento. A gente não faz isto por uma série de razões. Até porque amar não é uma questão singela de sentir. Amar é uma questão plena de entender. Logo, amar é, primeiramente, uma manifestação da vontade. É um desejo da vontade, que está submissa ao pensamento. Porque se amar fosse uma questão apenas de sentir,
muitos de vocês não estariam com as suas mulheres ou com seus maridos. Há um compromisso de. Eric Fromm, no seu livro Análise do Homem, ele define o amor como a responsabilidade de responder pelo outro. Quem ama se coloca no lugar do outro para representá-lo, para repercutir-lhe as necessidades. E foi exatamente o que Jesus fez por mim e por você. Morreu no nosso lugar. E a gente continua não entendendo isso. Passamos uma borracha nisto e vamos vivendo a nossa vida misturada com o mundo, submissa ao mundo, pegando uma nesga da misericórdia de Deus, aqui ou acolá, num determinado culto, sei lá o quê. Quando a misericórdia, veja, a misericórdia, ela não tem. Se eu sou filho de Deus, a misericórdia não é para mim mais. Ela já foi. Porque o que é a misericórdia? Na misericórdia, Deus não me dá o que eu mereço. O que eu mereço? Morte. Estou sentenciado pelo meu pecado. Jesus foi lá e pagou esse preço. Eu não tenho mais que pagar isso. Mas quem é filho vive da graça. O que é a graça? Na graça, Deus me dá o que eu não mereço. Eu tenho vida. Eu tenho esperança. Eu tenho família. Eu tenho amigos, tenho irmãos. Eu tenho a bondade. Eu tenho a palavra, eu tenho o Espírito Santo. Eu tenho intimidade com Ele, antes eu não tinha. Eu era inimigo, eu fui reconciliado com Ele por intermédio de Cristo. E a gente está perdendo tempo na nossa caminhada. Alguém tem aí a nova Bíblia, na versão parafraseada? Não é a nova tradução para a linguagem de hoje. É a NBVP. Leia para mim Mateus, olha como está nesta versão, o capítulo 7 de Mateus, o versículo 13, Mateus 7,13. Mateus 7,13 é quando Jesus fala do caminho estreito. Show? Mateus 7,13. Só se pode entrar no céu pela porta estreita. Só se pode entrar no céu pela porta estreita. Continua. O caminho que leva para a perdição é amplo. Sua porta é bastante larga. Multidões escolhem passar por ela. Mas a porta que leva à vida é estreita, e o caminho é apertado. Mas a porta que leva à vida é estreita e o caminho é apertado. Poucos o encontram. Aí eu vou fazer uma pergunta para você. Vocês acham que o que está escrito aí é para nós ou é para quem está fora daqui? Quem são essas multidões que escolhem o caminho largo? Não é quem está fora. Somos nós. E você precisa começar a averiguar se você não fez uma escolha pelo caminho largo. Põe para mim aquele da escolha. Eu não lembro se é o segundo ou se é o terceiro. Olha lá. Todas as escolhas tem uma perda. Você tem que escolher entre algo. Você vai ter que deixar uma coisa. Mas quem não estiver preparado para perder o irrelevante, não estará apto para conquistar o fundamental.
O que é fundamental? É viver o padrão de Cristo. E aqui nós precisamos distinguir. Fundamental não é essencial. O que é essencial? É o que não pode faltar. Cristo é essencial. E a escolha que eu tenho que fazer, elas têm que ser fundamentadas em Cristo. Então eu vou viver o padrão de Cristo. Então vamos lá, voltando lá para Romanos. Rogo-vos, pois, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos, sacrifício vivo, santo, santo, santo. Como é que eu me torno santo? Isso aqui é outra coisa absurda que foi acontecendo. A pessoa que se acha santa, ela se compara com outro e se acha melhor do que ela. Esse cara não é santo. Santidade é amor extremado a Deus. Então eu vou me transformando para que Deus se agrade de mim cada vez mais. E sabe qual a única condição que eu tenho de me transformar? Não é por condicionamento. Não é por força. Eu tenho que ser santo. Isso não diz nada. O processo é simples. Eu tenho que trocar os meus valores pelos valores da palavra. Abra aqui em João 17. É o valor da palavra que tem que formar a minha base de raciocínio. A maneira como eu vou discernir e decidir. João 17, em João, o capítulo 17, é basicamente a oração que o Senhor Jesus faz pela igreja que estaria surgindo a partir dos discípulos. Portanto, ela inclui a mim, inclui a você. E aí no verso 17, Jesus diz assim: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Em outras palavras, você não se santifica porque você simplesmente se esforça. Você não vai conseguir. Você se santifica quando você introduz a palavra aqui dentro. Por quê? Porque a palavra é Deus em você. Quer ver como a palavra é Deus? 1 de João, capítulo 5, verso 7. O Senhor, o apóstolo João, a versão revista, Almeida, revista e corrigida. As outras versões apresentam uma pequena diferença. Mas a versão do Almeida, ela é muito definitiva nesse aspecto, quando diz: porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e esses 3 são um. Então, quando eu não tenho a palavra, eu não tenho Deus. E é aqui que a gente está perdendo a batalha. Porque você se fixa num determinado culto. O culto foi uma bênção, e daí? E a segunda-feira? Onde que vai ter culto? E na terça-feira, onde vai ter culto? E na quinta? A maioria de vocês aqui só vem no domingo. Não sei quantos cultos vocês fazem aqui durante a semana. As casas e tal. Mas o culto mesmo é no domingo. E tem gente que não vem todos os domingos. Aí vocês acham que você ouve uma palavra aqui, isso aqui é estudo de comportamento. Durante 2 horas que você ouviu uma palestra, você consegue capturar
5% do que você ouviu. E você guarda isso pelo espaço de 72 horas depois, balbal. Ou seja, a gente repete esse processo. É assim que a gente tem feito a igreja. Qual o resultado? A gente não cresce. E como a gente não cresce, a gente fica sempre pedindo para o papai. Abençoa, pai, dê misericórdia, isso aqui. Quando nós já deveríamos ter assumido a nossa independência de reis e de sacerdotes e governarmos em nome dele. Quando Moisés conduziu o povo e chegou no final, lá diante do mar, ele não sabia o que fazer, Deus falou para ele, escuta, cadê o cajado? O cajado era a representação da autoridade que Deus lhe outorgara. Cadê o cajado na sua mão, meu querido? O cajado é a cobra que você pega pela cauda, porque você tem autoridade espiritual que Deus lhe confiou. Mas a gente fica aí mendigando. Sabe o que acontece conosco? E aqui tem um outro ponto, isso aqui tem me entregado muito. Abra aqui em Mateus capítulo 5. Mateus 5, que está escrito no verso 13. Vós sois o quê? O sal da terra e luz do mundo. Quem está fazendo essa afirmação? Jesus. Olhe para mim, deixa eu colocar uma coisa para você. A afirmação de Jesus, ela é peremptória. Ela é concreta. Jesus não está dizendo assim, olha, eu quero que vocês sejam a luz do mundo. Eu quero que vocês venham a ser o sal da terra. Não é isso que está escrito aí. Ele está dizendo que você é. Você é sal, você é luz. Agora, significa dizer o quê? Que ele te deu uma responsabilidade para você cumprir. Qual a responsabilidade do sal? Temperar, salgar. Quando você come uma comida muito salgada, qual é a primeira necessidade que você tem? Beber água. Aí eu vou perguntar uma coisa para você. A sua vida tem suscitado sede na vida de quem? Quem tem sentido sede de conhecer a Cristo por causa de você? Agora eu te peguei. O que acontece conosco se nós não damos sabor? O que está escrito aí? Que o sal não serve para nada, só para ser jogado fora. Será que você não está sendo jogado fora? Com o estilo de vida que você está vivendo? Mesmo achando que você está abafando, mas você está sendo jogado fora. E tem mais uma coisa que ele diz. Não serve para nada não, serve para uma coisa. Para ser pisado pelos homens. Por que as coisas não caminham bem na sua vida? Por que tem coisa tão amarrada, tão embaraçada, tão difícil? Por que você é tão sem perspectiva, tão sem esperança? Gente, nós temos que mudar essa história. Então vamos voltar de novo lá para Romanos. Romanos 12, 1. Vou repetir. Rogo-vos, pois, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus,
que é o quê? O que significa racional? Racional é o que diz respeito à razão. Ou seja, a capacidade de raciocinar. A capacidade de elaborar pensamentos. Que é o que me coloca na semelhança de Deus. Então, quando eu sei pensar segundo Deus, eu me aproximo cada vez mais de Deus. E para pensar segundo Deus, eu e você precisamos aprender a. Por quê? Abra em Isaías 55. Por que que eu e você precisamos aprender a pensar como Deus pensa? Porque em Isaías 55, verso 8, está escrito assim: os meus não são os vossos pensamentos, e nem os meus caminhos são os vossos caminhos. Deus não pensa como eu penso, Deus não pensa como você pensa, e nós não pensamos como Deus pensa. Mas se nós nos tornamos filhos, o nosso alimento será a palavra, o leite que nós vamos beber, o leite racional, como nascituros, chama-se palavra de Deus. E é aqui que a gente está perdendo a guerra, porque você não tem se alimentado correta, conveniente, adequada, apropriadamente da palavra de Deus. Você tem se alimentado de muitas coisas, muitas são as informações. Neste tempo multicultural, globalizado, de web, de deep web, de dark web, de um monte de coisas que fazem com que a velocidade dos comportamentos sejam alteradas a cada segundo. Mas nada disso vai colocar você mais perto de Deus. Olha lá, é racional, então tem que pensar como Deus pensa. Qual a distância do pensamento de Deus a respeito do meu e do seu? No verso 9, o profeta Isaías diz que é como a terra está distante do céu. Qual é a distância da terra para o céu? Infinita. O que significa dizer que a gente, aprendendo a conhecer a Deus, continuará a aprender eternamente. Isso que é o mais impressionante. Porque as pessoas, vou chegar lá e vou conhecer Deus quando for para o céu. Você não vai conhecer nada, você vai continuar conhecendo. Deus é eterno e é infinito. Os cientistas da NASA, há uns 15 anos, 12, 15 anos, chegaram à conclusão que o universo continua em expansão. Eles não tem fim, negócio... Aí você vai lá para Isaías 66, versos 1 e 2, ele diz assim: que casa vocês acham que podem edificar em minha honra? Aí diz assim, em outras palavras, o Senhor, Deus está dizendo assim: queridos, nada do que vocês fizerem nesse sentido vai causar surpresa para mim. Tudo que está aí, fui eu que fiz. Aí ele diz assim: o céu é o meu trono, e a terra é onde eu descanso os meus pés. Portanto, eita Deus. Esse é o Deus infinito, que a gente está tratando de qualquer jeito. A gente precisa se arrepender, pedir perdão. Talvez começar de novo. É melhor começar enquanto é possível.
Enquanto há esperança. Então vejam, eu tenho que trocar tudo que está aqui dentro. Então voltemos lá para Romanos 12. Então o culto é racional. Eu quero cultuar a Deus. Não é místico. O culto não é místico. O culto é racional. E Deus não é místico. Deus é espírito. E se Deus é espírito, não há como adorar a Deus, não há como se relacionar com Deus sem ser espiritual. Você não se relaciona com Deus porque você está passando uma dor. Você não se relaciona com Deus porque você está sofrendo algo que você acha que foi injustiça. Na Índia, em alguns lugares, algumas quadrilhas entram nas aldeias e sequestram meninas na fase dos 10, 11, 12 anos. Eles entram e sequestram. Sabe o que vai acontecer com essa menina? No dia que ela é sequestrada, ela é submetida a várias violações sexuais por diferentes homens. Qual é o objetivo? Quebrar a alma da pessoa. Aí eu pergunto para você, você acha que se a gente quer medir sofrimentos, que se é pelo sofrimento, Deus não interviria nessa situação? Por que Deus deixaria isso acontecer? Aí a gente fica pedindo coisinhas aqui para Deus. Quando já citei lá em Mateus 6,33, todas essas coisas você não acrescentar se vocês buscarem o reino de Deus e a sua justiça. Teve uma época que a igreja veio com uma conversa de ressurreição dos sonhos. Sonhe o que você quiser sonhar, que Deus vai realizar seus sonhos. Gente, isso é de um egoísmo absurdo. Eu vi um repórter conversando com uma senhora. E ele perguntou para ela assim, qual é o seu sonho? Ela disse assim, o meu sonho é poder enterrar o meu filho. O filho dela tinha sido sequestrado, ela viu o menino ser sequestrado e foi morto, mas o cara não informou de que desovou o corpo. O meu sonho é poder enterrar o meu filho. Aí vem alguém e diz, Senhor, me ajuda a ir bem no vestibular. Ah, Senhor, me ajuda a ter uma promoção na empresa. Queridos, vamos parar de brincadeira. Vamos parar com a brincadeira. Isso não tem nada a ver com Deus. Jesus não morreu para eu ter um carro. Se Jesus morreu para eu ter um carro novo, para ter uma casa nova, meus amigos, então todo mundo tinha que ter, se esse Deus é justo. Você tem um carro novo porque você quer, porque você criou as condições para tê-lo. Você tem uma casa boa porque você criou as condições para tê-la. Mas isso não tem nada a ver com Deus. Eu digo para você que não. Com todas as letras. Como, pastor? Alguém vai falar, não, é o testemunho que Deus me deu. Não, não e não. Em João 16:33, que eu já citei logo no comecinho, eu falei, acho que Jesus diz, vocês vão sofrer no mundo. Onde que a gente vai sofrer? No mundo. Você está onde? No mundo. Jesus lá na sua oração falou, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Então, o lugar geográfico que nós estamos no mundo chama-se Brasil. E aqui a gente tem muitos sofrimentos. Acabamos de orar pela nossa nação. Mas a questão é a seguinte, aí Jesus completa com a seguinte frase,
Tenham coragem, tenham bom ânimo. Eu venci o quê? Venceu o quê? Venceu o mundo. Ele não disse assim, ó, vocês vão vencer no mundo. Foi isso que ele falou? Vocês vão vencer com o mundo. Não. Eu venci o mundo. Se vocês fizerem o que eu faço, vocês também vão vencer o mundo. Portanto, vencer no mundo é ter a sua casa boa. Vencer no mundo é ter seu carro. Vencer no mundo tá legal, aí fui viajar para a Europa, isso aqui. Só que é vencer no mundo. Eu pergunto para você, sua casa boa, seu carro novo, sua viagem para a Europa, colocam você mais perto de Deus? Porque você está vencendo no mundo, você está dentro do mundo. Quando Jesus diz assim, eu venci o mundo, ele está se referindo ao fato de que nós não precisamos destas coisas se quisermos ir para estar em relacionamento profundo e de intimidade com Deus. Nós não precisamos destas coisas. Vencer o mundo é vencer o seu egoísmo. Vencer o mundo é vencer o pecado. Vencer o mundo é ter benignidade. Vencer o mundo é ser confiante na palavra. Vencer o mundo é estender a mão para o necessitado. Vencer ao mundo é amar o outro como Jesus amou. Vencer o mundo é colocar-se à disposição de Deus para fazer a sua vontade acontecer aqui agora. Aleluia. Então nós estamos confundindo as coisas. Nós queremos um Deus que nos sirva. A gente está com síndrome de Aladim. Só falta pegar a Bíblia e esfregar para ver se Jesus aparece para resolver a nossa necessidade. Sabe que olha o que Paulo fala para nós, Filipenses capítulo 4, versículo 19. O apóstolo Paulo vai dizer assim para nós, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Eu tenho que aprender a me relacionar com esse Deus para ter a compreensão do caminho. E sei que Ele cuida de mim, se eu estou com Ele, se eu estou nele. Então não preciso me preocupar com essas coisas. Eu tenho muitas necessidades. Mas a minha vida não está presa às circunstâncias. A minha vida está submissa a Deus. E as necessidades materiais que eu tenho, Deus supre de um jeito que eu não entendo, quando eu menos espero. Eu larguei tudo para viver da fé em Cristo. Mas o fato de você manter o seu trabalho não significa que você não tem que viver da fé em Cristo. Porque no seu trabalho, Deus colocou você lá para ser um representante do reino dos céus. Você não tem que criar um púlpito lá, nem nada. Mas a sua vida tem que falar alto. Você tem que ser sal e luz onde você estiver. E o melhor lugar para você começar a treinar isso é a sua casa. Esse é o melhor lugar. Porque ali é todo dia. Você tem que ter domínio das suas emoções. Como é que você domina as suas emoções? Cachola. Você põe o outro slide para mim, por favor? Decisões têm consequências. Indecisões
também. Você não tomou decisão, você já escolheu. Ou seja, não tem neutralidade, não existe neutralidade. Como é que eu faço escolhas boas? Tendo sabedoria. Onde eu vou ter sabedoria? Palavra. Você não tem sabedoria na escola. Se os governantes tivessem sabedoria, o mundo não está como está. Eles podem ter conhecimento, é outra coisa. Técnico. Sabedoria nenhuma. Sabedoria é Deus. Davi diz no Salmo 119, verso 11. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O pecado está em nós. Para eu anular o pecado, eu preciso do poder da palavra. A palavra em mim é a presença de Deus em mim. Eu preciso do Espírito Santo governando, dirigindo a minha vida. Eu tenho, portanto, que me alimentar da palavra. Você tem que comer a palavra. Você toma café. Hoje eu tomei um café, o Laudo me pagou um cafezão lá, que eu não estou acostumado a tomar café, fiquei até com vontade de dormir. Ainda mais com esse friozinho. Depois do café vocês vão almoçar, não vão? Tem café da tarde ainda hoje? Tem? Depois da noite tem janta? Ainda tem a ceia? Então são 5 refeições no dia. 5 para 6. Abra aqui em Jeremias 16, 15. Não, 15, 16. Jeremias 15, 16. Eu já vou... Eu tinha muita coisa para falar, não vai dar tempo, eu vou parar aqui. Mas eu passei muita informação para vocês, porque vocês precisam depois digerir isso. Jeremias 15, 16. Se alguém tem a versão Almeida aí, pode ler. Achando-se as tuas palavras, logo as comi, e a tua palavra foi para mim o gozo e a alegria do meu coração. Olha o que ele fala. Achando-se as tuas palavras, ou seja, eu encontrei a tua palavra. Quando eu encontrei, eu as comi. É literal, você tem que comer a palavra de Deus. Em Mateus 4,4, Jesus, debatendo com o diabo, ele diz assim, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que da boca de Deus sai, disso o homem viverá. A nova Bíblia padrão inglesa, ela faz uma descrição muito legal dessa passagem de Jesus, em Mateus 4,4. Ele diz assim, o homem não precisa tanto do pão, quanto precisa da palavra de Deus. Então, para a gente já fazer um fechamento aqui. Eu fico muito feliz quando eu ouço ou tenho contato com outros homens de Deus falando as mesmas coisas. O que você precisa entender é assim. Esse livro é um mapa da vida. Se você começa a ler esse livro, você vai sair no mesmo lugar que todo mundo que lê vai sair. Só existe um lugar para chegar aqui, é o céu. E o caminho é Cristo. Então, quando eu começo a ler a Bíblia, eu vou encontrando pelo caminho outras pessoas que chegaram às mesmas conclusões. Você não pode deixar de ler a Bíblia. Você assiste televisão todos os dias. Você usa seu WhatsApp todos os dias. Você faz um monte de coisas todos os dias. E você esquece que
você só não se enforca, porque a graça de Deus, a bondade de Deus, faz com que os seus dias não sejam enfadonhos. Embora muita gente tenha... Mas para pensar. O que você vai fazer amanhã? Você vai trabalhar. Você vai fazer a mesma coisa que você fez sexta-feira. E quanto tempo você já está fazendo isso? Então veja, quase 50 anos ele falou. Aí, você imagine você fazendo uma mesma coisa há 50 anos. Não é duro? É para deixar louco. Mas por que a gente não fica louco? Porque a bondade de Deus se renova, o seu amor se renova a cada dia. A gente precisa aprender a valorizar isso. Você acha que você está aqui acordado nesta manhã por quê? Porque Deus teve misericórdia de você, nesse sentido. Tem gente que morre. Eu tive um amigo que morreu dormindo. Você acordou hoje. Você está aqui acordado. Acordou cedão. Acordou mais tarde. Levanta a mão e diz: Senhor, obrigado por mais uma oportunidade de poder acertar a minha caminhada. Então, fechando. É assim, ó. Você precisa alimentar a sua mente com a palavra de Deus. Não é para ser igual ao mundo. Deus não aceita. O verso 2 de Romanos 12 diz: não vos conformeis com este mundo. A nova versão da Bíblia parafraseada diz: eu não quero que vocês imitem os costumes do mundo. Eu quero que vocês sejam transformados pela renovação da mente. Você não renova a mente na faculdade. Você amplia a mente para uma série de coisas. Mas, por exemplo, se você se torna doutor, isso não muda o seu caráter. Quantos doutores, mestres, são mau caráteres? Um bocado. O que muda o meu caráter chama-se Deus. A obra de Cristo, a obra do Espírito Santo e a sua palavra. Então eu preciso me alimentar da palavra todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. E eu preciso te mostrar. Já estou terminando. Deuteronômio 17. Alguém leia para mim aí. Nova tradução para a linguagem de hoje tem uma versão interessante aí. Deuteronômio 17, versículo 18 e 19. Alguém tem a nova ANTLH aí? Não, NVI não. Queria a NTLH. Alguém disse que tinha aí. Não tem? Hã? A Cláudia tem? Você tem a Holy Bible? Que ela tem várias versões. NTLH. Deuteronômio 17, 18. Presta atenção nisso aqui, querido. Lembra que eu falei para vocês que Deus nos chamou para sermos o quê? Reis, sacerdotes. Conseguiu achar? Achou? Então lê aí. O rei não deverá ter muitas mulheres, pois isso levaria a abandonar a Deus. E também não ajuntará para si. Esse é o qual? 18? É o 17. Não, é 18. Quando o rei começar a governar, mandará fazer uma cópia da lei de Deus que está no livro guardado pelos sacerdotes levitas. Essa é NTLH? Então vamos lá. Quando o rei se assentar, quando começar a governar, mandará fazer uma cópia da lei de Deus, que está no livro guardado pelos sacerdotes. Então vocês vejam a importância do sacerdócio e a importância do reinado baseado no sacerdócio. Então, o que o rei tinha que fazer? Ele tinha que fazer uma cópia
da lei, da palavra de Deus. Continua. Ele deverá ficar com essa cópia e todos os dias da sua vida lerá a lei, lerá a palavra. Quando que é para ler a palavra de Deus? Não é para ler a Bíblia em um ano. Isso é método, mas não muda nada. É para ler a Bíblia todos os dias da sua vida. Você tem que entender a Bíblia. A Bíblia é uma carta de amor de Deus para você. Continua, verso seguinte. 19. Olha lá. Então você vai ler todos os dias, para que aprenda a temer o Senhor. O princípio da sabedoria, diz Provérbios 1:9, 1:7, é o temor do Senhor. Para que aprenda a temer o Senhor, nosso Deus, e para que sempre obedeça fielmente a todas as leis e a todos os mandamentos. Então, quando eu conheço a palavra e aplico a palavra, isso chama-se obediência. Glória a Deus. Continua. Se ele fizer isto, ele não irá pensar que é mais do que os outros. E cumprirá fielmente todas as leis. Quem é de Deus? Então, por isso você precisa ler a Bíblia todos os dias. Segunda coisa, então, primeiro, alimentar-se da palavra. Segunda coisa, você precisa libertar a sua mente do circuito viciado, do sistema, de onde você surgiu, de como tem vivido. Então, eu alimento a minha mente com a palavra e liberto a minha mente com a palavra. Mas João 8,32, Jesus diz: conhecereis a verdade vos libertará. A verdade de Deus é o único poder que vai reconstruir a sua base de raciocínio. Lembre-se que Paulo diz que nós devemos levar todo pensamento cativo à obediência de Deus. Quando eu consigo fazer isso, eu destruo as fortalezas. Uma depressão é uma fortaleza. Qual a melhor maneira de eu ganhar a guerra? Não deixar acontecer. Então, quando eu me alimento com a palavra, eu já começo a me prevenir. Eu já estabeleço as regras para manter a minha mente livre. E por último, eu vou concentrar a minha mente na palavra. Eu tenho foco. Então, eu alimento a minha mente com a palavra, eu liberto a minha mente com a palavra e eu concentro a minha mente na palavra. Quando eu tenho a palavra, eu tenho fé. Ok? A fé vem pelo ouvir, não. Quando eu tenho fé, eu tenho isso aqui, que é o que eu vou encerrar. 1 João, capítulo 5, verso 4. Primeiro de João, capítulo 5, verso 4. Quem é nascido de Deus? Vence o mundo. E nós temos a vitória que vence o mundo. Qual é? A nossa fé. Se vocês se vocês me olharem, caminharem comigo, vocês vão vencer o mundo. Com o que eu venço o mundo? Com a fé nele. Olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Receba esta palavra. Trabalhe esta palavra. E deixe que o Espírito Santo te levante para andar em novidade de vida. Vamos orar? Pai querido, nós ouvimos a tua palavra. Não, pode ficar sentado, eu até prefiro.
que eu quero que você se ofereça a Deus. Nós falamos contigo porque o Senhor esteve falando conosco aqui agora. Na verdade, nós escutamos. E nós sabemos as coisas que temos que mexer. Nós sabemos o que precisamos fazer, se quisermos vencer o mundo e deixarmos de nos aproximar e de enveredarmos pelo caminho largo. Essa escolha não nos serve. A escolha que nos serve é outra. É o caminho estreito, é a porta estreita. Perdoa, Senhor, a dureza do nosso coração. Perdoa a nossa insensibilidade, a nossa ingratidão. Nos ajude. Nós te pedimos, nos ajude a sermos o que o Senhor estabeleceu para sermos. Reis e sacerdotes que vão governar com Cristo, teu Filho. Que a excelência do teu Espírito encha cada espírito aqui nesta manhã. E que isso seja buscado com ardor, com fervor, com muita intensidade, com muita entrega, com todo o coração, com toda a alma, com todo o entendimento. Em nome de Jesus. E para a glória de Jesus, portanto, eu estou ligando aqui na terra a tua bênção, que é que enriquece, não acrescenta dores, a vida de cada um dos teus filhos aqui presentes. E eu te agradeço, Senhor, porque eu sei que esta minha petição está sendo ligada no céu. A ti a honra, a glória e o louvor. Receba. Quem crê, confia. Quem confia, espera. Descansa. Quem descansa, recebe. Recebe em nome de Jesus. A igreja somos nós. Você é parte do problema e deve ser a solução. Como é que a igreja seria se fosse baseada no seu comprometimento, na sua entrega? Como é que esta igreja aqui seria? E o último também. Se você for desistir, desista do pecado. Se você for fugir, fuja do mundo. E se você for cair, caia nos braços de Deus. Em nome de Jesus, aleluia.